Alô, galera da S1, chegando com tudo para mais esse pós-jogo no canal. Vamos falar tudo o que aconteceu entre Flamengo e Amazonas. Flamengo vencendo aí o Amazonas por 1-0, mas não convencendo, né? O Flamengo aí vaiado no final da partida, um Flamengo tendo muitas dificuldades para furar a defesa do Amazonas, contando também com uma ineficácia dessa criação, jogadores, né, com o freio de mão puxado, enfim, vamos falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje, mas antes eu peço a você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ative a notificação do sininho para não perder nenhum conteúdo aqui da S1 Live. E se não for inscrito, se inscreva, nos ajude a chegar a 100 mil inscritos. Contamos demais com a sua participação, beleza? Dito isso, vamos de vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse jogo, né? Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo. Um primeiro tempo, né, que acho que todos esperavam, um Flamengo com muito mais posse, um Flamengo muito mais presente no campo do Amazonas, mas se esperava um Flamengo presente, com facilidade, encontrando passes, criando situações e fazendo gols. Era isso que o torcedor esperava. Acredito também que era isso que o Tite esperava, né? Que o Flamengo materializasse hoje no Maracanã. Mas não foi isso que nós vimos, né? Como jornalista, como repórter, como comentarista, enfim, e o torcedor principalmente. Não vimos um jogo redondo desse Flamengo, o Flamengo com muita dificuldade, né, para entrar na defesa do Amazonas. É verdade que essa marcação acaba dificultando, mas era um Flamengo que facilitou demais. Um primeiro tempo morno, né? Iniciou muito morno, um Flamengo tendo dificuldades, trabalhando do lado direito, trabalhando do lado esquerdo, mas não encontrando nessa conexão. Lembrou muito o Botafogo, né? No segundo tempo, antes de tomar o gol, né? Iniciou o Botafogo pressionando, mas o Flamengo tendo posse não, sendo vertical, né? Não empurrando o Botafogo para trás. Nós vimos esse cenário hoje e eu posso garantir, dentro da minha visão, foi um jogo muito pior em relação ao Botafogo, né? Principalmente o primeiro tempo, que naquele primeiro tempo, no meu entendimento, o Flamengo foi bem. Hoje, os dois tempos do Flamengo, e nós estamos destrinchando o primeiro tempo, muito abaixo, muito abaixo. Né? Um primeiro tempo com muita dificuldade, essa aproximação não acontecendo, tendo ali no Lohan, que entrou pelo lado direito, um jogador incisivo, né, com dribles, mas tomando decisões equivocadas. Algumas situações poderia chutar, ele tentou tocar, outras deveria tocar, ele tentou dar um pouco mais, né, de drible, né, a jogada, enfim, tentar enfeitar um pouco mais, mas é bom jogador que está começando a sua trajetória no time profissional. Um Flamengo com muita dificuldade, o De La Cruz trabalhando, né, com muita competitividade, aquela rotação alta, um jogador muito presente, né, seja com a bola, seja sem a bola, enfim, o De La Cruz, no meu entendimento, tentando fazer esse Flamengo jogar, tentando fazer esse Flamengo ser rápido, achou alguns passes, né, entre linhas, mas acabou não seguindo, né, algumas tabelas, enfim, mas tirando isso, né, esses jogadores pontualmente, um Flamengo coletivamente muito pobre nesse primeiro tempo, um Flamengo encontrando muitas dificuldades contra um adversário que só marcava, não criava situações ofensivas, né? O Flamengo também não criando, tendo a posse, mas aquela posse improdutiva, né, que não gera dificuldade para o adversário e principalmente não gera gols, né, não gera vantagem no placar. E aí sai o gol do Flamengo numa combinação muito bonita. Temos que destacar, uma combinação Bruno Henrique Vinha, uma combinação muito legal, né? E acaba ali saindo um cruzamento da medida, né? E aí o Pedro só cumprimentou, fez o movimento correto, gesto técnico perfeito, testa da bola, sem chance, né, para o goleiro do Amazonas. O Flamengo conseguiu ali numa combinação Bruno Henrique vinha destravar, né, e o Pedro fazer 1-0, mas esperava-se, né, que esse gol de certa forma trouxesse um Flamengo mais confiável, mais forte, aumentando a rotação, encontrando até, quem sabe, o segundo gol. Era isso que o torcedor esperava e era isso também que eu esperava, né? Que o Flamengo fosse mais para frente, enfim, apertasse mais o Amazonas de forma mais solta, né? Mais tranquila, o jogo fluindo com muita naturalidade. Não foi isso que aconteceu. O Amazonas conseguiu, de certa maneira, fechar bem os espaços, contou com esse Flamengo moroso,
né, com essa posse de bola, tentando jogadas individuais, mas não acontecendo, circulando à frente da área dessa equipe do Amazonas, mas não efetivando finalizações e não criando possibilidades, e o primeiro tempo se encerra com a vantagem de 1-0, né? O torcedor esperava um segundo tempo, um Flamengo mais forte, um Flamengo buscando o segundo, até mesmo o terceiro, para ir, de certa forma, bem encaminhado para uma próxima fase no jogo da volta. Não foi isso também que aconteceu. A postura do Amazonas não mudou, continuou atrás, fechada, tentando perder de pouco, quem sabe numa bola parada encontrar um empate, enfim. E o Flamengo seguiu tendo dificuldade, né? O segundo tempo trouxe o panorama do primeiro. O Flamengo com a posse, o adversário atrás, mas o Flamengo que não conseguia criar situações. Um Flamengo que só circulava à frente da área da equipe do Amazonas, não finalizava, não arriscava os chutes, né, de média distância, que o torcedor sempre cobra, pede bastante. Enfim, um Flamengo, mais uma vez, com dificuldades para criar, tentando uma movimentação ali, o Lohan com o próprio Gerson, o De La Cruz, o Alan, né, um pouco mais atrás, o Vinha, né, tentando participar do lado esquerdo, um Bruno Henrique abaixo, né, um Bruno Henrique não conseguindo, né, dar aceleração, enfim, um Flamengo muito abaixo, né, um Flamengo com muita dificuldade. O segundo tempo foi isso que aconteceu. O Flamengo continuou tendo a dificuldade para construir ali na parte final, né, para encontrar os atacantes, para municiar, né, falta também um pouco de entendimento, né, um pouco mais de movimentação, né, jogadores muito parados, né, esperando as coisas acontecerem. Se não tiver atitude, as coisas não irão acontecer. E aí a crítica ao Tite, né? O Tite é o treinador, ele tem que fazer essa equipe ser mais funcional dentro de campo, ser mais tática, né, ter mais movimentações, né, se conectar com mais facilidade para que isso resulte em gols, né, em boas performances desse Flamengo. Veio algumas trocas, entre elas veio o Gabigol, né, e o torcedor ficou muito eufórico depois de mais de 30 dias, Gabigol de volta, mas um Gabigol fora, né, sem ritmo de jogo, né, sentiu demais, até tenta, né, participar, mas também conta com o Flamengo que teve a bola, mas não conseguiu produzir, não conseguiu, de certa maneira, colocar os atacantes, né, gerar situações de gol, né? E o jogo foi passando na segunda etapa, o torcedor impaciente, com razão, porque é um Flamengo extremamente fácil de se marcar. É um Flamengo que não se movimenta, não leva dificuldades para o adversário, fazendo com que defensivamente o Amazonas ou qualquer outro adversário que vier jogar contra o Flamengo e o Flamengo com essa mesma postura, vai ficar, de certa forma, confortável. Vai deixar a bola com o Flamengo vai ter mais posse, mas uma posse totalmente improdutiva. O Tite tem que começar a pensar, começar a mexer situações para encontrar um equilíbrio, para encontrar realmente um Flamengo mais competitivo. Iniciou a temporada, né, dando boas ideias, um Flamengo se conectando, um Flamengo não fazendo tanta força para chegar ao gol do adversário. Agora é um Flamengo que faz muita força. É um Flamengo que faz muita força quando chega perto da área do adversário, conta com uma falta de repertório muito grande, né, facilitando para que a defesa sobressaia sobre esse ataque do Flamengo. Né? Então é um Tite que vai ter trabalho, né, até porque o torcedor mais uma vez vaiou a atuação do Flamengo e, com todo respeito ao Tite e os atletas, com razão, né, uma atuação bem abaixo e que o Flamengo precisa melhorar projetando os grandes confrontos, né, projetando os grandes embates contra equipes que naturalmente irão brigar aí com o Flamengo pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro e até mesmo pela Libertadores, algumas equipes aqui do Brasil. Né? O Tite vai ter trabalho, até porque a pressão começa a aumentar. O Flamengo vem aí de um revés no fim de semana, agora essa vitória, né, não convincente diante do Amazonas, vai se somando, né, a alguma resistência de alguns torcedores ao Tite, né? Mesmo o Tite no ano passado, no início dessa temporada, obtendo algumas boas vitórias, boas performances, tem torcedor que não gosta do Tite, né? E aí nós respeitamos, né, de forma tranquila. Então o Tite sabe que não goza desse prestígio, né, com grande parte da torcida do Flamengo, vai ter que materializar mais boas performances, um Flamengo mais mais forte taticamente, um Flamengo mais conectado, um Flamengo mais
próximo para que as coisas voltem a acontecer e o Flamengo volte a vencer e, de preferência, a performar. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu peço mais uma vez a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação do sininho, se não deixou o like, deixa o like, é muito importante para o nosso crescimento, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tamo junto!